família! Com vocês o projeto CEA em Casa. Nesse mês, a campanha vigente é a de utilidades para o lar e utensílios de cozinha. Pratos, talheres, tudo que compõe, os utensílios, os itens de cozinha e utilidades para o lar, nós estamos aceitando. Entrega aonde? No DIS. É só chegar e entregar. Com vocês, André Terrezo, com o tema Estranha Moral. Olá, gente. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós, que a luz possa sempre penetrar nos nossos pensamentos e nossos corações, e agradecendo mais uma oportunidade de estar aqui nessa casa, podendo fazer esse trabalho que a gente tanto ama. E hoje nós falaremos sobre o tema Estranha Moral, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e um tema que é muito interessante. Por que é tão difícil nós entendermos Jesus? Seus ensinamentos, as suas palavras. É muito difícil a gente entender até hoje por quê. Uma das coisas que nós precisamos entender é que muitas vezes nós queremos adaptar os ensinos de Jesus do nosso jeito, quando deveria ser ao contrário. Nós é que deveríamos nos adaptar a Jesus. Isso acaba gerando muita confusão, muitas interpretações erradas, muitas discussões desnecessárias, quando a gente sabe que todo o ensinamento de Jesus se baseia no amor e na caridade. E é interessante isso porque ultimamente eu tenho visto algumas postagens, principalmente sobre a questão dos mercadores no templo, como se Jesus tivesse chegado chutando, brigando com todos. Eu fico pensando, se Jesus era só amor e paz, como é que Jesus faria alguma coisa nesse sentido? Jesus também fala no Evangelho aqui, lógico que o Evangelho foi escrito depois da morte de Jesus, mas que fala sobre a questão do ódio. Aquele que não odiar os seus pais, sua família, sua vida, não merecerá ser meu seguidor. Será que Jesus teria falado em ódio? Ódio é uma palavra muito forte, é uma palavra que carrega muita energia, não energias boas, mas energias ruins, que afetam a nossa saúde mental e física e acaba prejudicando a nós mesmos. Então, será que Jesus, como nós falamos, que era só pregador do amor e da paz, poderia falar em ódio, de amar, de não amar os seus pais, já que ele mesmo falava: honrai o vosso pai e a vossa mãe? Que contradição, né? Só que como nós falamos, como foi escrito após a sua morte, muita coisa pode ter sido adulterada na hora do momento de se escrever. Ou, como o aramaico, que era a língua falada naquela época, era uma língua muito pobre, uma palavra poderia significar diversas coisas, na tradução pode ter se perdido isso. Muitas vezes até aqui no Brasil, quando nós falamos uma determinada palavra em cada região, tem um significado diferente. Uma pessoa vai entender de um jeito, outra pessoa vai entender de outro. A mesma coisa pode ter ocorrido. Essa questão da tradução acabar se perdendo muito da essência do que Jesus deixou para a gente. Jesus precisava falar apenas, porque aquelas pessoas naquela época ainda não tinham a intuição do que realmente era a sua missão, os seus ensinamentos. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, que Jesus jamais poderia falar em ódio. Basta nós olharmos a sua atitude, nós olharmos o seu gesto de amor com o próximo, do seu principal mandamento, que era amar a Deus e amar ao seu próximo. Então, jamais ele poderia falar em ódio. Nós não poderemos jamais odiar a nossa família, odiar o nosso pai, a nossa esposa, nossos filhos, quem quer que seja. Porque Jesus sempre falou o seguinte, para nós amarmos aquele que nos odeia,
àqueles que nos perseguem, nos caluniam, então como é que ele vai falar que a gente tem que odiar alguém? Nós temos que amar a nossa vida. Quando nós amamos a nossa vida, nós estamos amando a nós mesmos. Porque qualquer coisa que a gente faça contrária ao ensinamento de amor de Jesus, o grande prejudicado somos nós mesmos. Outra coisa que é muito interessante nesse tema é quando Jesus fala de abandonar os pais. Essas interpretações, muitas vezes ao pé da letra, acabam gerando também muitas confusões. Jesus jamais falou que nós deveríamos deixar os nossos pais de vez. Até porque nós temos uma dívida de gratidão enorme com os nossos pais. Eles nos deram a oportunidade de reencarnar. Jesus sempre amou demais os seus pais, sempre tratou com respeito, procurou ajudá-los dentro do possível. E é isso que nós temos que fazer. Mas ele também seguia a sua vida. Mas ele não poderia nunca deixar de amar os seus pais, deixar de auxiliá-los. A mesma coisa conosco. Muitas vezes nós podemos casar, nós vamos morar longe dos nossos pais, precisamos por trabalho mudar de cidade, mudar de estado ou de país, mas nós nunca podemos deixar de amar os nossos pais, abandoná-los. Eles necessitam da gente. Assim como nós, quando nascemos, necessitamos de todos os cuidados que eles trouxeram para a gente. E quando a gente chorava, eles iam lá cuidar da gente, da nossa saúde, nos tratavam com amor, com respeito, com carinho, e nós também devemos isso aos nossos pais. Então, quando ele falava de abandonar os pais, ele não falava num sentido literal da palavra. É um ensinamento muito mais profundo do que isso. É a questão do respeito, do amor, mesmo que nós tenhamos que viver uma vida longe deles. Sempre apoiá-los dentro do possível, quando nós tivermos oportunidade, estarmos juntos deles, estendermos as mãos, tratarmos com carinho, jamais virar as costas para eles quando eles precisam da gente. Outra coisa muito interessante é com relação aos mortos que Jesus fala. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. A gente no Espiritismo, a gente compreende que qual é a nossa vida verdadeira? Nossa vida verdadeira é no mundo espiritual. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, cada vez mais melhorarmos. E essa é uma missão que nós temos. Sairmos daqui, dessa encarnação, melhor do que quando nós entramos. Então, fica aqui um outro ensinamento muito interessante. Jesus falava que nós precisamos sim ter carinho por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, mas nós não podemos ficar presos a eles eternamente. Isso faz mal para nós e para eles que partiram. Nós temos que continuar vivendo, continuar amando, continuar tendo carinho por eles, mas sem tentar entregar a nossa vida, paralisar a nossa vida por causa desses nossos irmãos que já partiram. Nós precisamos continuar vivendo. Saudade é normal. A gente sentir, porque qualquer pessoa que ama seu ente querido vai sentir saudade. Isso é normal, mas que nós não podemos nos entregar à tristeza. Lágrimas de tristeza não fazem bem a nenhum de nós, nem a eles que estão lá na pátria espiritual, porque eles se sentem tristes também. Nós temos que continuar trabalhando no bem, entender que um dia nós nos reuniremos novamente no mundo espiritual para vivermos na verdadeira família, na família espiritual, ampliando ainda mais os nossos laços de amor, nossos laços afetivos, que esses que são os que nos prendem. Trabalharmos juntos no bem, trabalharmos em prol da melhora de todos nós. Isso que é importante. Então, a gente não pode ficar sofrendo por algo que a gente sabe que não existe, porque a morte, na verdade, não existe. A gente compreende com o Espiritismo que a gente continua vivendo,
vive aqui, uma hora aqui no mundo dos encarnados e uma vida eterna no mundo espiritual. Outra coisa que Jesus tenta nos trazer, é muito interessante isso, que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão entre pais, filhos, mães, toda uma família. Será que Jesus queria realmente que houvesse essa divisão? Se a gente aprende que na família, com o Espiritismo, a família é primordial para que a gente aprenda a conviver um com o outro. A família, como diz Raul Teixeira, através do Espírito Camilo, a família justamente é a humanidade em miniatura. Então a gente aprende com tudo isso que a família é para se unir. Então Jesus não quer essa divisão. Jesus quer a paz, quer a união entre todos. Mas o que Jesus queria dizer então com essa questão da divisão? A divisão que ele fala é justamente aquela questão de muitas vezes nós termos pensamentos diferentes, aqueles que vão seguir Jesus, aqueles que não querem seguir, que ainda demoram um tempo. Um momento todos compreenderão Jesus, todos seguirão Jesus, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, cada um tem o seu despertar, o seu nível de evolução para a compreensão desses ensinamentos de Jesus. Muitas vezes a gente segue determinados passos de Jesus e a gente vai encontrar dificuldades. Muitas vezes vão excluir a gente de determinadas coisas. Um exemplo que a gente pode dar muito quando a gente muitas vezes está aqui na casa, eu acho que até um exemplo meu mesmo, que eu acho que aconteceu, e isso aconteceu comigo, que é a relação da gente decidir a estudar, decidir a seguir os passos de Jesus. Muitas pessoas às vezes se afastam da gente. As pessoas pensam, poxa, você vai estudar, você vai deixar de se divertir para poder estudar? Você vai deixar de fazer isso ou aquilo, ou deixar de ir numa festa para poder estudar os ensinamentos de Jesus? E as pessoas muitas vezes começam a se afastar da gente. Nós encontramos muita resistência às vezes no estudo, quando a gente começa por parte da nossa família, por parte dos nossos amigos, quando a gente resolve seguir Jesus. Quando Jesus falava dessa divisão, é justamente essa, que quando a gente resolve segui-lo realmente, nós temos que agarrar a nossa cruz e carregá-la, porque nós encontraremos resistência em todos os cantos do mundo. Nem todos ainda conseguiram compreender Jesus. Por esses que ainda não entenderam isso, e por isso acontece essa divisão, nós temos que ter carinho, compreensão com eles, ter muita paciência, eu persistir. Ao mesmo tempo que algumas pessoas se afastaram por não concordarem, eu estar abrindo mão de algumas coisas na minha vida para seguir Jesus, também vieram muitos amigos e muitos irmãos, principalmente nessa casa. Muitos se aproximaram, amizades, laços de família, a família espiritual, laços de amor, até amigos que a gente acaba reencontrando nessa encarnação, nessa casa, que nos une aqui sob esse teto. E a gente aprende com isso que vai haver muita divisão, vai existir isso sim, essa divisão que Jesus falava, que aqueles que realmente querem segui-lo, muitas vezes serão afastados de muitas coisas. Mas a gente não pode nunca desistir. A gente tem que lutar pela união. Mas como é que a gente vai lutar por essa união? É tentando fazer sempre o bem ao próximo, procurar amar ao nosso próximo, procurar fazer sempre o nosso melhor. Através das nossas atitudes, nós podemos trazer muitas pessoas para o nosso lado, muitas pessoas para estudar. Isso aconteceu com alguns amigos, alguns membros da minha família. Quando eu comecei a estudar, graças a Deus, acabou incentivando que outras pessoas também viessem estudar. Isso foi muito bom.
E é isso, as nossas atitudes são capazes de incentivar ao outro. A nossa melhora acaba incentivando o outro. Se eu conseguir, o outro também consegue. É isso que a gente precisa fazer. Não é uma religião que vai nos unir, mas as nossas atitudes de amor, de caridade, de humildade. Nenhuma religião pode querer achar que tem a verdade absoluta. Isso que a gente precisa entender. Por isso que Jesus ainda não é compreendido, porque Jesus não deu, nem criou nenhuma religião para a gente. O que Jesus criou para a gente foi uma filosofia de vida, uma filosofia de amor, de caridade, de humildade. E é isso que Jesus quer que todos que os seguem façam. E é isso, nenhuma religião vai ter essa prerrogativa de ser melhor do que a outra. Cada um vai encontrar o seu caminho aonde precisa. Mas para isso nós precisamos sempre seguir os passos de Jesus. Entender que não há divisão, nós temos sim que nos unir para somar cada vez mais. Só assim nós conseguiremos transformar o nosso planeta em um lugar melhor, para nós vivermos, para os nossos irmãos, para todos. É isso que a gente precisa aprender. Não a dividir, mas a somar, a agregar, a receber todos de braços abertos, com muito amor, com muito carinho. E é isso, o principal objetivo de Jesus, que nós façamos a união. Não odiar, não deixar os nossos pais abandonados, pensar não vivermos como mortos encarnados, entregar a nossa vida. Eu acho que a gente nunca pode desanimar na nossa vida para nada. A gente tem tantas coisas boas que a gente ainda tem nos ensinamentos de Jesus, e basta nós pensarmos, meditarmos sobre isso. Então toda vez que a gente pegar algum ensinamento de Jesus que fale qualquer coisa que não seja de amor e de caridade, a gente tem que tentar entender que ou isso não foi dito por ele, acabou sendo alguém entendeu de forma errada, ou na tradução acabou se perdendo o sentido original da palavra, como se diz aquela que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Só que a gente entende que depois a gente vai entender que na verdade a tradução não seria bem essa, é porque a linha era feita com pelo de camelo. Então a gente vê que às vezes as traduções vão criando confusões, vão gerando confusões ao longo do tempo, e não é isso que Jesus quer. O que Jesus espera de nós é que nós nos entendamos da melhor maneira possível, tá? E muitas vezes as nossas interpretações. Todo o ensinamento de Jesus há algo mais profundo do que uma simples interpretação ao pé da letra. Nós temos que analisar com calma, refletir com calma. Por isso que é importante o estudo. Cada vez que nós estudamos, cada vez que nós pegamos o Evangelho, nós vamos nos aprofundando no estudo, nós vamos entendendo de forma diferente. Nós vamos abrindo a nossa capacidade de percepção. Uma palavra que a gente não entendeu antes, a gente vai entender depois. Por isso que Divaldo fala que durante 10 anos ele estudou, que a Joana cobrava ele para que ele entendesse alguma coisa e depois continuar estudando, e cada vez que ele estuda, ele vai aprendendo mais alguma coisa, e assim não vai ser diferente com a gente. Nós temos que nos empenhar e cada ensinamento de Jesus meditar, refletir. Uma base que nós podemos fazer, se aquele ensinamento de Jesus, se alguém colocasse em prática com a gente, nós gostaríamos? Se for uma coisa boa, lógico que nós gostaríamos. Agora, se for uma coisa ruim, aí a gente já pode tirar como base que aquilo dali não é praticamente o ensinamento de Jesus. Então nós temos que ter muita capacidade de perceber as coisas, os ensinamentos de Jesus.
Nós precisamos nos esforçar cada vez mais para colocar em prática principalmente isso. Os ensinamentos de Jesus cada vez mais precisam ser colocados em prática, principalmente no nosso dia a dia com os nossos companheiros de caminhada. Então, para a gente ter de tudo isso um resumo, a gente sabe que a vida de Jesus é e continua sendo dedicada ao amor, à caridade, à humildade, e que Ele está o tempo todo conosco, esperando que nós aprendamos a nos amar. Qualquer coisa, qualquer ensinamento, qualquer palavra que atribuam ao Cristo, que não seja de amor e de caridade, com certeza não é um ensinamento dele. Porque Jesus quer que nós nos amemos cada vez mais, nos dediquemos, transformemos esse mundo no seu reino. Mas que para transformar esse mundo no reino dele, precisamos primeiro modificar o nosso interior. Entender esses ensinamentos de Jesus, internalizar e praticar no nosso dia a dia. Que nós possamos cada vez mais fazer isso. O momento está chegando. É para hoje essa mudança. É para hoje que nós precisamos tirar do mundo o ódio, substituí-lo pelo amor. É para hoje que nós precisamos amar mais a nossa família, não só a nossa família que está no nosso lar, mas a nossa família universal, vibrando pensamentos de amor, de paz para todos eles e principalmente fazer a união de todos os povos, a união de todas as religiões, a união de todas as pessoas em prol de um único bem, a paz, o amor e a ajuda mútua, que só assim nós faremos esse planeta melhor. Jesus conta conosco, Jesus espera por nós de braços abertos. Ele está aqui o tempo todo do nosso lado, Ele só está esperando a gente dar o primeiro passo. Então, que nós aprendamos cada vez mais os ensinamentos de Jesus e aprendamos a caminhar mais rápido para Ele. Porque quanto mais rápido nós formos na direção dEle, melhor vai ser para nós e para toda a humanidade. Agradeço a paciência de todos. Fiquem com Deus. Muita paz.